Resolvido. Ai, gente, o pé quebrou de novo. Na verdade, um pé quebrou. Aí agora eu quero resolver ele. Eu resolvi quebrar o outro para resolver de uma maneira melhor. Na verdade, também eu precisava reforçar a perna dele. Acabou que ficou desse jeito. Só que eu quebrei, consegui quebrar mais um pedaço da perna, mas que eu descobri que tava com um problema. Tava com uma bolha. Aí eu tô só desbastando essa parte de trás aqui para ele poder não tocar com os pés no chão, ficar suspenso e o centro de gravidade cair um pouco para trás, né? Para que isso aconteça. Provavelmente nós vamos ter a visita de nossa maestra Canela. Ela está em cima da mesa, caçando aqueles. Eu não sei como é que chama aquelas formigas voadoras que aparecem nesse momento. Como é que chama? Sei lá, esqueci o nome. É, mas, bom, de pra caramba, eu não sei como é que tá no lugar de vocês aí, mas. Bom, hoje o ateliê tranquilo, mas tem umas coisas que passaram na minha cabeça de ontem pra hoje, assim, ou de. Acho que foi de ontem pra hoje, sei lá. Ontem ou hoje, não sei exatamente. Fato é que eu estava pensando o seguinte, eu estava vendo uma live com uma live do. Eu acompanho o pessoal lá do, do pessoal da MBL. Não necessariamente que eu concorde com tudo que eles fazem. Acho algumas coisas legais, mas eu acho mais interessante são algumas pessoas que tem lá. Como a Spectre Cinza, que é uma feminista de. Uma feminista que tem um pouco de conservadora, é progressista, tem alguns elementos de conservador e que entende que, vamos dizer assim, tem uma maior vantagem para as sociedades, né? E isso eu tô falando assim, tô resumindo muito, é uma pessoa bastante inteligente. E ela estava fazendo uma live junto com o Pedro Deirô, que também é um cara muito inteligente, muito interessante. E um cara que era conhecido foi conhecido, na verdade é conhecido por ter descoberto Pablo Vittar. E, e mesmo assim, antes tinha uma banda de funk, um funk meio eletrônico, meio rock, assim, que ficou bastante famosa. Tem várias músicas aí que eu não me lembro porque não é um gênero que eu gosto, mas não é esse funk vamos dizer assim, funk de favela, é um funk bem diferente, assim. Tem umas coisas até engraçadas, é meio zoado, assim. Mas depois ele volta para o Brasil e toma partido nesses movimentos políticos. Na verdade, nesse movimento político. Mas não importa essas questões. O que importa é que eles estavam discutindo sobre algumas questões. Na verdade, eles estavam discutindo mais sobre questões de família, né, de formação de família. E no meio da conversa, por acaso, o Pedro ele solta a. Como eu posso dizer? Nossa, hoje eu vou passar mal dentro dessa máscara, viu? Nossa, hoje tá quente. Eu ainda tava pensando em fazer uma outra live de jogo, porque eu tô querendo jogar Path of Exile, que saiu alguma expansão nova. E eu queria interagir com o pessoal. Não sei, vamos ver se eu vou aguentar. Talvez se eu arrumar um jeito de colocar um ventilador, alguma coisa. Vamos ver se não vazar o áudio.
dá para fazer. Inclusive, se puderem me dar um feedback do áudio aí. Então, aí o que que acontece? O Pedro, estavam falando sobre alguns avanços científicos, avanços de como que nós percebemos as coisas, percepções estéticas, percepção da vida em geral, como nós, né, o funcionamento da nossa mente e tal. E ele citou uma tristeza dele, que é a tristeza da perda do mistério. Mistério como essa coisa que está muito vinculada ao mito, né? Que nós criamos a priori os mitos para, vamos dizer assim, solucionar questões que a gente não consegue. Vamos dizer assim, pelo menos os mitos formadores, né, das sociedades, eles têm esse princípio. Não só os mitos formadores, mas os mitos em geral, eles são utilizados para que nós possamos conceber coisas complexas, solúveis, né? Paradoxais, né? Os mitos são paradoxais em muitos momentos. E aí ele fala que, né, com o avanço das tecnologias e tal, o mistério começou a desaparecer. E eu fiquei pensando muito isso. Deixa eu só pausar um momento e ver se eu consigo ligar o ventilador, porque... Nossa, eu vou passar aqui. Ai, vamos ver se está vazando muito áudio. Está? Está vazando? Está vazando áudio? Eu não estou sabendo. Como que está o áudio? Tá o áudio. Bom, é isso. Se tiver vazando, se estiver muito ruim, me avisem. É isso. Se estiver vazando, se estiver muito ruim, me avisem. É isso. Ah, e só para... Eu coloquei aí um QR Code agora. Ninguém me ajudou na compra da cana, mas eu estou lançando minha loja aí, minha loja de estampas autorais, e vão ter outras coisas, vão ter material, vão ter quadros e minhas assim, produções artísticas mesmo. E sei lá, vai ser na verdade é uma marca de arte, vamos dizer assim, arte, roupa, utensílios assim, que ele está iniciando. Eu tenho uma ideia, uma progressão de como vai ser, mas a gente tem que começar de algum lugar. Então estou começando com as estampas e logo eu vou abrir uma aba lá para minha coleção assim de coisas de arte mesmo.
pretendo fazer, por exemplo, essa escultura aqui, eu vou fazer um trabalho com ela de impressão 3D, vamos dizer, eu vou digitalizar ela e fazer um trabalho de impressão 3D. Então, assim, vai ter essa original, que eu vou, né, produzir ela com, vamos dizer assim, a queima dela, a queima da argila, vou esmaltar e tal, mas ela vai ter essa versão 3D também. Mas é algo que eu vou produzindo aos poucos, né? Não dá para fazer tudo de uma vez, tem que ser aos pouquinhos. Essa marca mesmo, né? Essas roupas foi algo que eu demorei um ano aí para ir fazendo. Fiz um pré-lançamento, aí algumas coisas deram errado, e aí eu tive que voltar para lançamento, mas agora está saindo aí. E eu vou também tentar chamar outras pessoas para entrar nesse site, né? Poder vender, poder fazer coisas, outros artistas. A ideia tem a assinatura dos artistas, né? Tem um certificado e tal. Acho que vai ser massa, assim. Mas aí o que é que a gente estava trocando ideia? Falando lá do Pedro, né? Que ele falou dessa perda do mistério. E esse troço ficou me encucando, assim, tipo assim, não é assim, mistério. Que mistério é esse que perdeu-se, né? Vamos dizer assim, é o mistério da gente não conseguir explicar as coisas ou por que a gente consegue explicar, a gente, vamos dizer, é como ele mesmo citou, perde aquela coisa de Hermes, né? A coisa que vem lá do passado, que a gente comentou até em um vídeo passado aí, essa coisa do mistério, o mistério da vida, o mistério de todas as coisas, e que com a ciência avançando a gente perde. E, assim, ficou me encucando mesmo, assim, como assim perde o mistério? Mas assim, por que eu fiquei com essa dúvida? Obviamente eu entendo o que ele estava querendo dizer com a perda do mistério, vamos dizer assim, essa coisa do mito, né? Essa coisa vamos dizer assim, do não saber, do não ter como saber as coisas, é algo fantástico. Isso gera, né, de novo, os mitos geram histórias, geram uma um certo prazer, que é o prazer do inesperado, né? E, e eu entendo isso, só que eu entendo também que a gente tem tanto disso na possibilidade artística, no âmbito artístico, que eu acho que não faz falta, sinceramente. Eu acho que cada vez mais que a gente descobre mais, por exemplo, sobre a mente humana e tal, a gente percebe que a fantasia, né, e eu digo fantasia assim, não denegrindo a ideia da crença, do de pensamentos metafísicos, assim, mas na verdade, agregando todas essas coisas, o que eu percebo é que a ideia fantástica, ela faz parte do ser humano, é intrínseca, é necessária para sobreviver. Todo mundo tem uma fantasia que acredita, tem uma forma, tem alguma coisa que utiliza, assim, mesmo que seja para sobrevivência, para a sanidade da mente, tem alguma coisa. Eu acho que, por exemplo, a gente, desde a criação do cinema, assim, que trouxe a imagem além do som, e agora com os jogos e toda nessa coisa virtual assim, a gente percebe que cada vez mais a fantasia faz parte das nossas vidas. E, e pensando na humana, cada vez pensando, vamos dizer assim, na mente humana, na referência de que ela é vamos dizer assim, um mecanismo de produção que tem intrínseco a ele a como é que eu posso dizer? A fantasia, né? É necessária a fantasia para ele sobreviver. A gente só percebe que existe um universo misterioso, tão profundo na criação de histórias, na criação, vamos dizer, a nossa mente é algo tão infinito que essa perda do mistério que ele cita ali
que, sinceramente, não faz muito. A gente não perdeu. Na verdade, eu acho que aceitando essas coisas através das ciências, né, de tudo isso que a gente tem percebido nos últimos tempos, é, percebido, né, sobre as nossas questões psicológicas, psíquicas, psiquiátricas, e, né, o funcionamento da mente, biológicas, a gente, na verdade, teve que aceitar certas questões e se entregar a elas mesmo, assim, é necessário para a gente, todos essas, assim, todas não, a fantasia em si ela é extremamente útil para o homem, extremamente. A gente percebe que o homem ele é feito e o seu estado de sobrevivência e de permanência, evolução, ele está ligado à fantasia, ele está ligado à criação. E a arte, não é que a arte é simples fantasia, mas a arte ela é um ambiente onde a fantasia do homem pode se expressar, vamos dizer assim. O que o homem é vai ser expressado através das artes, mas o que o homem é no seu âmbito mais profundo. E quando a gente fala desse âmbito profundo, a gente está falando exatamente das fantasias, eu acredito assim, né, num pensamento mais solto, que a gente está falando, né, das suas concepções interiores, das suas próprias fantasias. Então, eu acho que a gente só cresceu no entendimento e na necessidade disso. Então, eu vejo que hoje em dia, criar é ainda mais essencial, é ainda mais. Olha só, eu criei isso aqui, ó. Esse é o meu medidor de 2 centímetros para quê? Funciona. Então, assim, é muito engraçado. Quando a gente, né, isso tudo que eu tenho trazido aqui no canal, de recomendado boas leituras, bons filmes, bons jogos e tal, é algo que, como é que eu posso dizer? Quando você consome essas coisas eu não vou falar de mais intelectualizadas, mais profundas, porque eu acho que, na verdade, elas não têm nada de intelectualizado. Quem consumia num passado talvez fosse pessoas intelectualizadas, mas se tornou algo para todos. A boa cultura. E, e é incrível como é que quando a gente pega alguma coisa boa, e a gente mete a cabeça nela, a gente se permite consumir ela na sua essência, assim, né? Se entrega para aquela história, se entrega para aquele mundo criado ali. É tanta coisa que a gente vai descobrindo, não só dentro de uma narrativa fantástica, mas dentro de nós mesmos, da nossa percepção própria, humana. É, tanto uma percepção do todo, né, vamos dizer assim, do social, como de nós mesmos, de cada um de nós. É engraçado, assim, por exemplo, as reações emocionais que a gente tem nos jogos, como aquilo ali é algo real nas nossas vidas, como aquilo ali se torna parte. Tem inúmeras falas na internet sobre a transformação que os jogos assim tiveram na vida das pessoas, como que aquilo ali sustentou ela assim, em vários momentos, como tiveram às vezes vamos dizer assim, catarses mesmo, assim, momentos de transformação através dos jogos. Existe muito, vamos dizer, o pessoal, principalmente dos jogos, né, de Souls-like, assim, porque a dificuldade e a atenção, tudo aquilo ali trabalha no indivíduo. Então, mas assim, eu tô falando de jogos, assim, mas quando você pega, por exemplo, eu tô lendo agora eu tô bem atrasado, porque eu li muito pouco, mas eu tô lendo O Grande Sertão Veredas.
E eu, assim, o livro é muito bom, assim, é uma forma de escrita que eu nunca vi alguém escrever, assim, é muito bonito. Só que os personagens, eles deixam a gente, assim, muito encucado com várias de suas emoções, assim, vários dos seus comportamentos. E se permitindo entrar naquele contexto ali da história, você vai, assim, meio que querendo, não sei, querendo que os personagens definam logo e se mostrem logo de uma vez, te façam entender o que, que é, como que é aquilo ali. Só que às vezes esse desejo está relacionado, pelo menos na minha pessoa, eu já tive um insight assim, que foi relacionado à amizade, porque o personagem ele vai citando um tipo de amizade durante a história que te faz ficar bem encucado, assim, tipo assim, aquilo ali é uma coisa sexual, é uma coisa assim, o que, que é aquilo ali? Assim, até o momento que eu estou na história, não tem uma sexualidade, mas tem um espírito de amizade que é o espírito que talvez a gente não conheça mais, que é o espírito da amizade verdadeira, profunda. Acho que ela tem, vamos dizer assim, o desejo de cuidar, e pode ser do mesmo sexo, pode ser do que for, mas ver a pessoa te alegra, ver todo esse senso de amizade pura, assim, é algo que hoje em dia fica muito perdido, assim, dentro desse âmbito das questões de gênero, das questões de, né, afetivas mesmo. Então, assim, é uma transformação, sempre é uma transformação. É difícil encontrar vamos dizer assim, uma boa produção artística que não te transforme de alguma forma. É muito complicado. Só que, assim, aí eu vou entrar também numa coisa que está me incomodando, assim, que ficou me incomodando, eu já falei um pouco, mas agora teve o TGA, o Game Awards, e teve o Expedition 33 ganhando, né? E foi um jogo que, assim, ele tinha coisas, assim, fantásticas, mas ele é um jogo que da metade pra frente ele meio que se perde, assim, a história ela fica meio xoxa, o gameplay final sinceramente se tornou uma coisa para mim repetitiva e tediosa. Eu gostei, mas existe uma, para mim ele é uma coisa meio decepcionante, assim. Eu não sei como, vamos dizer, todo o mistério, na verdade, ele não se conclui de uma forma, pelo menos na minha percepção, tão profunda quanto ele começa. Então, assim, eu fiquei bem satisfeito. Aí teve agora, né? Aí como ele ganhando agora, eu não sei se eu consigo dizer que foi o jogo do ano mesmo, não. Eu acho que, sei lá, me incomodou bastante, assim, essa vitória dele também agora. Então, assim, mas eu quero dizer no sentido assim, as pessoas às vezes estão colocando coisas não tão profundas como tendo um valor, e aí é um julgamento meu mesmo, assim, é um julgamento de fato, que eu acho que as pessoas não estão sabendo consumir coisas profundas de fato, e qualquer coisa que atinja um nível relativamente, né, interessante ali, seja estético, seja em termos de narrativa, as pessoas já estão colocando aquilo como algo magnífico, que coisa maravilhosa, né? Que nem, por exemplo, o Duna 2. Não, o Duna, na verdade, o um e o 2. Todo mundo gostou, achou maravilhoso, que não sei o que. E eu achei legal, mas é, é o tipo de produção que tem tudo para dar certo, mas porque está sendo feita agora nesse momento do mundo, parece que ela fica, ela se perde na história ou
no conjunto da obra, assim, no conjunto né, da expressão do todo ali. Então, sei lá, eu estou feliz de, na verdade, estar voltando a consumir coisas mais, é, mais antigas mesmo, assim, mais, vamos dizer assim, old school. Né? Eu acabei de falar aí que eu quero jogar o Path of Exile. É um jogo, ele tem uma atualidade, é claro, mas ele é baseado numa forma old school, ele é baseado É muito interessante até isso que eu estava reparando, que no Game Awards tiveram vários lançamentos, né? Várias, na verdade, lançamentos não, vários anúncios. E a maioria dos anúncios, se não todos, são de jogos com aparência ou jogabilidade, ou é um hack and slash old school com temática atual, mas assim, até, por exemplo, teve lá um jogo de um hack and slash de uma menina e de um menino zumbi que parece que tem uma relação assim e tal. É, a história parece ser uma coisa, né, para adolescente hoje em dia, tudo e tal, mas a tosquice é uma tosquice old school. É aqui, tipo assim, alguns jogos bizarros que tinham no PlayStation 1, PlayStation 2. Vamos dizer assim, tem uma dinâmica do antigo, assim, que é muito. Que é bom ver de volta. Né? Tiveram um jogo de tanque lá que foi lançado, que foi anunciado, que ele é toscão e essa tosquice é o que às vezes tornam, cria-se novos gêneros, novas expressões. O indie está voltando a ter força, as politicagens estão perdendo força. Então eu fiquei muito feliz de ter acontecido, de ter tido esses lançamentos com uma característica de jogo, de videogame. Não é nenhum tipo de tentativa de outra coisa, é videogame. Isso eu achei bem legal, assim. Mas tiveram alguns bons anúncios também. Não dá pra falar que não teve. E lançou agora, eles anunciaram o Lords of the Fallen 2, que é um jogo que eu acompanhei o Lords of the Fallen original lá atrás, que era um jogo que teve um review bem mais ou menos. Mas eu achei legal. Agora, joguei esse, achei os boss muito ruins. E eu tenho esperança, teve até um update agora dos boss, do primeiro mesmo, agora do novo primeiro. E espero que esse daí seja melhor. Os boss, o jogo inteiro é muito legal, mas os boss são horríveis. São horríveis. Parece jogo de, sei lá, de GameCube, assim. Então, é, é isso. Eu, eu acho que se a gente focar em tentar fazer menos coisas uma em cima da outra e tentar seguir as ideias sem responder a necessidades do mundo exterior e respondendo ao espírito criativo, né? Eu acho que a gente vai conseguir ainda ter muita coisa, muito desse mistério que é a criação humana, que é a mente. E tem muita coisa para ser feita. Não, não, vamos dizer, o mistério da criatividade humana é infinito. Aí é muito interessante que eu estava lendo naquele livro lá que eu tinha citado na live de quarta do On the Grotesque, né, sobre o grotesco, que aí hoje eu li uma parte dele onde que o autor estava falando sobre, como é que era a fala? Era uma, eu esqueci como é que era, que mas era, deixa eu lembrar, era era uma
uma... Ai, como é que eu explico? É uma... É uma... Como é que ele falava, gente? Tô tentando lembrar, assim, pelo menos a... Como é que era? Não era que a criação é infinita? Ele fala... Ai... Enfim, depois vou pegar a frase direito e eu trago. Mas era mais nesse sentido de que não era sobre a beleza da criação, mas era da capacidade criativa e que te leva a mundo muito, muito, a mundos infinitos. Vou deixar desse jeito, eu não lembro, deixa pra lá, passa, depois eu trago, depois eu procuro e trago. É, fica por isso. Mas é isso. Eu acho que seguir ideias, seguir caminhos que estejam mais relacionados ao, vamos dizer assim, é até aquela coisa de ter coragem, ter a coragem de expressar mesmo aquilo que é de fato o pensamento, a vontade, a ideia. Eu lembro de uma fala que eu vi do Kojima, que às vezes, nesse Death Stranding 1 e o 2, na verdade, ele falando que às vezes ele chegava no escritório e ele tinha dificuldade de transmitir aquilo que ele queria de fato, e às vezes as pessoas assim não conseguiam entender porque, por exemplo, que ele ia criar alguma coisa que não dava um valor absoluto assim para o jogador, né? Que tem um sistema no jogo que é o sistema de likes, e o sistema de likes não serve para nada, é só like. Você pode ali colocar, construir as ruas, é, construir, colocar arma para as pessoas, jogar item para elas para as boss fights, mas fazer isso não te dá nada, só te dá o like. E o like não é uma ferramenta, vamos dizer assim, uma moeda que você usa no jogo. É simplesmente um fenômeno da relação online entre os jogadores. E essa ele vai falando que foi muito difícil para ele traduzir isso, porque a gente está convencionado a ideias de consumo, né, de valor de moeda, e então é muito interessante assim, e assim ele na condição de criador ali, né, e dono do estúdio, eu acho que ele é dono mesmo, não sei se, pelo menos assim, na direção principal do estúdio, eu não sei se financeiramente ele é dono do estúdio, mas ele mantendo a sua criatividade ali, criou uma obra de arte, assim, o jogo algumas pessoas preferiram o anterior pelo mistério, né, pelo mistério que ele trazia para a gente não entender, mas eu acho que o espírito psicológico desse é mais profundo ainda do que o outro. Tem pessoas que pelo mistério preferem o outro, né, por todas as experiências emocionais que ele gerou ali, principalmente a relação da música, a relação da dificuldade de chegar nos lugares, o que foi algo... As pessoas até comentaram, né, nesse jogo ficou mais fácil fazer tudo, mas eu acho que é uma obra-prima. Eu preferi esse mais pelo aspecto artístico, pelo aspecto temático e tal. Eu achei ele bem forte. E você não precisa pensar demais, assim, é uma coisa muito profunda e muito palatável, assim, durante o jogo, sabe? E é isso. Que mais? Que mais eu estou meditando essa semana? É, meditando. Não sei, gostaria de sugestões. Princípios. Ai, ai.
assim, se tem uma coisa que é verdade, que no ambiente da produção criativa, qualquer ferramenta serve se ela cumprir a função. Não importa de onde ela venha. Por exemplo, isso daqui é uma espátula qualquer que você compra em qualquer lugar e eu achei que ela tem uma ótima resolução para esse daqui que eu estou fazendo. Ela funciona muito bem, então eu não tenho vergonha nenhuma de usar coisas não convencionais para criação. Pincéis também tem, corta os pincéis, usa pincel. Eu lembro de uma vez que minha avó, que ela pinta um pouco também, ela resolveu utilizar uma escova de dente que eu tinha deixado na casa dela. Ela ficou com vergonha de me falar, mas eu falei, ah, não, mó legal. Ela precisava, porque ela precisava dar uma coisinha no quadro lá, e ela usou essa minha escova de dente. Eu achei muito legal. Escova de dentes. É... Olha, eu vi um filme esses dias. Qual foi o filme que eu vi esses dias? Gente, que filme foi que eu vi? Eu vi ele por completo e eu já esqueci qual que é o filme. Eu acho que o impacto dele não foi muito grande. Qual foi o filme que eu vi, gente? E eu vi do começo ao fim. Deixa eu olhar qual. Olha o meu bundão aparecendo aí. Ai, qual foi o filme que eu vi? Olha minha amiga. First off, I have to talk about No. a food basket for you to meet. Não. Gente, qual foi que eu vi? Ah, esqueci. Não tô conseguindo achar também não. Ah, deixa eu falar. Eu tô querendo voltar a assistir mais filmes, sabe? É, surgir a parada toda ali. Esse negócio de pó de argila é um trem perigoso. Outro dia eu aspirei esse trem, fez mó mal. É, enfim, eu tô querendo assistir mais, voltar a assistir mais filmes. Gastar menos tempo com jogo, principalmente, com outras coisas e ver mais. Porque você tira tanta coisa dos filmes bons, só que eu tô com uma dificuldade que é encontrar filmes bons, só que assim, filmes de assim, muito pouco conhecidos, assim, filme, né, que as pessoas chamam de cult e filmes mais antigos. Por quê? São filmes que não tem nos streams e E eu não acho também para fazer um downloadzinho daquele jeito, não tem mais essa cultura de torrent, né, que tinha há pouco tempo atrás, até porque ficou muito, vamos dizer assim, aumentou a cobrança e as polícias, né, do mundo inteiro assim agiram contra, né, pirataria e coisa e tal. Mas, e até esses streams, né, piratas, eles não têm procura. É, eu tenho tido essa dificuldade. Eu tô, assim, eu tenho os meus sites, por exemplo, para para achar livros, né? E livros, né? Que nem eu mostrei, por exemplo, o On The Grotesque lá e tal.
Na verdade, esse site que eu tenho é muito bom. Eu não posso passar porque isso pode infringir o Internet Archive pode porque ele é público. Assim, é público notório, né? Mas esse eu não posso nem falar nele assim. Ou eu posso e deixar, sei lá, enfim. Eu uso ele porque eu não tenho dinheiro para comprar todos os livros que eu leio, ainda mais eu não tenho nem acesso a esses livros, nem sei onde comprar. São os livros caros, muito caros, teses e coisas e tal que eu leio e que não é muito difícil para mim, então por isso que eu acabo usando. Eu não sou muito fã da pirataria, mas eu tenho que utilizar. E acaba que esses filmes também entram nessa ideia de que, poxa, como é que eu vou ver um filme tal específico? Por exemplo, tem é, cinema, cinema coreano, cinema é, polonês, cinema. Vai ver um cinema que pouco conhecido que eu gosto é o cinema surrealista tcheco. Onde o mais famoso você até consegue, que é, por exemplo, o Sileni. Mas um outro que é o que eu gosto muito, que chama Otessanek, eu não sei se pronuncia assim, é muito mais difícil de achar. E tem ele, tem o Alice também, que é do mesmo ambiente, né, cinematográfico, vamos dizer assim, do mesmo país e tal. O Alice, nossa, é maravilhoso. Alice nos Países das Maravilhas mesmo, só que é mais fiel à história original. Então ela é mó má, assim, ela é mó sangue nos olhos. E é muito interessante, muito, muito legal. E aí eu quero, tipo assim, ver mais dos filmes, assim, desses cinemas, por exemplo, e eu não consigo. Eu lembro um filme que eu vi, eu peguei aquele MUBI de por 30 dias, e eu lembro de um filme que eu vi nele, tipo assim, eu não achei muita coisa realmente no MUBI, mas eu vi um filme que eu fiquei apaixonado, apaixonado assim, a história, o filme em si, a fotografia é maravilhosa, que é o Fallen Angels. Ele é um filme chinês, da década de. O filme é todo com um filtro verde, assim. É um negócio maravilhoso. O filme é muito legal. Fallen Angels. Foi um dos melhores filmes que eu vi, assim, nos últimos tempos. Desses filmes mais arte, assim, mais arte no sentido de ter uma completude, ter uma estética, ter uma história, tem toda uma tecnicalidade bem executada. E foi esse, sim. É isso. Ai, o que mais? Ah lá, falei que esse trem ia grudar na minha cara, calor. Eu não cheguei a falar, né? Mas, bom, é, sabe qual que é a minha vontade mesmo, de fato? Eu tinha uma vontade de fazer com esse canal. É verdade, tipo assim, eu tive várias ideias. E uma das coisas que eu queria fazer, e que era algo que eu fazia quando eu fazia live antes, quando eu fazia live com a minha cara, vamos dizer assim, é engraçado, as pessoas não. Elas têm mais dificuldade de interagir com, vamos dizer assim, eu falando as mesmas coisas, é, não as mesmas coisas, porque na época eu não tinha tanto conhecimento do que eu falo hoje em dia, mas na mesma linha assim, e por eu não ter a máscara, as pessoas interagiam mais, tinham mais, lá, parecia que tinha uma facilidade maior em comunicar. Eu tô achando que a máscara realmente afasta as pessoas, mas eu coloco ela por motivos muito até de ideais, assim. Eu acho que
sei lá, se tornou muito palatável essa coisa da máscara, assim, no sentido que você acaba atribuindo as ideias à pessoa em si. E eu acho que quando a gente coloca uma máscara de uma vez, assim, a gente já essa máscara, perde-se um pouco do vínculo com a pessoa, com o ser humano inserido na sociedade, e existe uma liberdade maior de interpretação do outro, assim. Pelo menos isso é numa ideia, na minha ideia conceitual, assim, desse trabalho aqui. E eu estou falando trabalho porque é trabalho, querendo ou não. Existe uma relação de estar aqui, vamos dizer, recorrentemente fazendo isso e tal. Mas é gostoso também. Então, assim, isso aqui não é um lugar que depende de dinheiro. E ainda mais agora, né? Eles estão nessa discussão aí. Eu não sei se foi aprovado lá a questão de taxar mesmo os streams, né? Eles estavam discutindo. E vai ter, vamos dizer, essa profissão que as pessoas têm, não a minha, de streamer, de pessoas assim que produzem conteúdos na internet, nos aplicativos e tal, isso vai perder muita força, né? Porque simplesmente não vai mais valer a pena, né? Financeiramente, eu sei que tem pessoas assim, não, e é muito engraçado, assim, a maioria das pessoas que produz conteúdo ganha aí na faixa de 2 salários mínimos, das que conseguem, né, ficar produzindo e ganhando dinheiro, ganha 2 salários mínimos, talvez 3, assim, a maioria. E, e querendo ou não, já é muito melhor do que ganhar um salário mínimo trabalhando, né, 8 horas por dia num trabalho convencional. Não dá para dizer que essas pessoas não estão ganhando com isso. Mas com essas taxações, tudo vai ficar mais difícil e até essas pessoas vão perder o seu, vamos dizer assim, ter a sua profissão, né, a sua profissão atual defasada, a qualidade da profissão, o ganho em si, né, então assim, não se sabe. E sendo a maioria das pessoas que vai sofrer, né, a maioria dos produtores, a gente vai ter uma perda grande aí de produção de conteúdo. O que é bom por um lado, mas ruim para o outro, porque aí só vai ficar aquilo que tem realmente qualidade. Então, vai ter um evento social, assim, da questão, mas aí também aquela galera que é paga, né, os vulgo esquerda e direita e bolsonarista e os petistas, psolistas, toda essa corja de esquerda, direita desse país aí que investe, paga dinheiro para as pessoas ficarem falando na internet e falando aqui um monte de besteira, vai ficar muito descompensado, né? Porque vai ter muito disso. Quem vai ficar sobrando na internet são esses descompensados, inferno, esses Nicola Virgínia da vida, essas coisas assim. Então, não sei, há de se esperar para ver, né? Como que vai ser a reação do mercado, vamos dizer. E, sei lá, é algo... Eu vivi não, o início da internet, vamos dizer assim, vamos dizer assim, quando ela se popularizou, eu logo já pude conhecer, eu ainda era pequeno, mas eu pude absorver e aprender a mexer na internet ali e tal. Já tinha um computador na empresa dos meus pais, então a gente acessou muito novo, né? E, e eu vi a transição, todas as transições, as criações das redes sociais e tal. Lá atrás tinha o MSN, até o ICQ eu lembro dele e tal, eu não usava, mas porque eu não tinha amigo que usava também. Pelo menos eu não sabia na época que eles usavam. E
essa transição agora que a gente está tendo, que é uma transição assim, ela está vindo em vários âmbitos, né? É uma transição política, né? A gente teve esse boom, que eu vou chamar o boom woke aí, que afetou todas as relações midiáticas o mundo inteiro. E isso durou muito pouco, né? É muito engraçado, foi um fenômeno que a gente já sabia há pouco, mas não sabia que seria tão rápido assim. Porque se for pensar, a gente tinha até o ano passado uma, uma relação muito forte disso em todos os ambientes, principalmente no entretenimento. Foi só o Trump ganhar e isso não ter mais apoio, ter políticas contra isso, que isso está desaparecendo a uma velocidade e é muito engraçado, porque aí se você vê como que as pessoas são influenciadas pelo entretenimento, né? E pelas mídias. Vou chamar de entretenimento também as mídias sociais e coisa e tal. As pessoas simplesmente assim, elas mudam muito a forma que elas são a partir do entretenimento. E, e eu acho que a volatilidade, vola, vola, volatilidade, seria volatilidade? Sim, volatilidade das pessoas, da identidade das pessoas, fica evidente que ela está muito relacionada a todas essas coisas. Isso é muito preocupante, assim, vamos dizer, se uma pessoa não tem uma identidade bem formada e, e uma capacidade de se afirmar sem uma estrutura sistemática mesmo, eu fico muito chocado, assim, em todos esses elementos aí, né, tudo isso que preocupou muita gente, questões de gêneros, sobre as crianças, sobre os jovens, né, fazendo transição muito cedo. Até isso tá sumindo, tá saindo da mídia, isso daí você vê muito pouco. A gente estava agora há pouco, né, com esse boom de protesto com Palestina, Israel ali, de repente assim, né, não, claro que teve acordo de paz e tal, mas assim, sumir dessa forma é muito bizarro assim, como que muda de opinião ou muda de foco, né? Muito rápido. É, é, eu fico vendo assim meio de fora e me assusta porque você começa a chegar a conclusões assim, a nossa relação social de um com o outro, dessa estabilidade social é algo que pode ser quebrado muito. É algo que isso daí pode se desfazer numa ação errada, porque se é tão volátil assim, e alguém encontra, vamos dizer assim, um motivo, um mote forte, essa pessoa pode transformar, criar um caos assim de imediato no mundo. Não, diga-se assim, a gente já está aí fazendo quase 100 anos, né, do início ali da jornada nazista ali, do início de Hitler e tudo e tal. E tudo isso é muito perigoso e foi uma situação de caos que tudo isso foi criado. Então, de novo, eu já até falei isso em vídeo aqui, mas poxa, a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse mundo é mais sensível do que a gente pensa. Muito mais. As pessoas permitem isso, né? Sei lá, todo mundo muito cansado e sem vontade de fazer diferente, sei lá. Todo mundo seguindo muito a mesma coisa. Ah, sei lá, sei de nada, não sei de nada.
Eu só sei que eu tô pensando assim, se essa bunda vai... Eu vou ter que fazer um enxerto, né? Eu gostei de como que ficou aqui embaixo. Deu buraco. E eu vou ter que preencher esse buraco e eu não sei exatamente como que eu vou preencher aqui para não dar buraco de novo. A parte de baixo ficou bem estruturada aqui. Então aqui eu preencho e tal. Mas antes disso, eu preciso terminar algumas partes aqui. Que depois eu vou terminar, fazer esses enxertos e polir tudo. Polir tudo e depois terminar os detalhezinhos mínimos, assim, umas ranhuras, umas coisas assim. Tem uma veia na testa, um veião que eu fiz na testa aqui, do nosso amiguinho. Tem um bicho voando aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou ter que pular para as mãos, né? Eu preciso ver as medidas. Uhum. Ah. Um pouco. Se bem que eu desbastei bastante aqui dentro. Eu tenho que desbastar um pouco mais nessa parte do braço. Eu estou realmente com dúvida se eu trabalho mais um pouco nisso. Essa parte aqui. Aqui, por aqui. Só porque o meu medo é que as pessoas que entram de vez em quando aqui não falam português, falam outras línguas. Na verdade, eu estou falando com um monte de gente que não entende nada. Although I can speak English, I'm well versed in the English language. Era o que eu fazia algumas em inglês. Antigamente. Não sei se eu quero fazer isso não, porque o meu foco é o Brasil. É o Brasil que precisa de cultura. É o Brasil que precisa de gente criando conteúdos mais sólidos. Mesmo que sejam leves, assim como a live de hoje, assim, mas a gente sempre conversando coisas. Agora meu nariz pegou pra. Nossa, e agora enfiei poeira. Eu sou muito inteligente. Mas conteúdos. Eu não sei. É muito. Essa coisa de. De criar conteúdos mais sólidos e coisa e tal. Mas as pessoas não querem consumir isso de fato. Essa coisa de também fazer as pessoas, né, criar uma forma de fazer as pessoas consumam coisas e tal. Sinceramente, eu acho que isso é meio até ditatorial, assim. Se as pessoas não querem consumir, não consomem. Eu acho que a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta e que acha que é certo. Se não, se as pessoas não querem ver, não querem fazer, não querem estar consumindo coisas mais profundas, é a escolha de cada um, não tem como, é democrático. Apesar de que eu acho que a escola deveria ser mais, né, deveríamos ter mais qualidade nas escolas e uma influência maior dos professores na vida, como eu tive influência de professores maravilhosos. Mas
não dá para mudar todo mundo. Na verdade, não dá para mudar ninguém. Cada um muda a si mesmo, dentro da sua própria proposta de vida. A influência é o máximo que nós podemos fazer, né? Influência. Eu já fui influenciado por pessoas muito legais, sabe? Pessoas que eu guardo mesmo, assim. Porque às vezes até a pessoa, assim, ela... Eu fui influenciado muito mais por palavras do que gestos, sabe? Palavras realmente são muito úteis, boas palavras, né? Para levar a nossa vida a caminhos e a certezas, principalmente sobre si, certezas assim, não certezas absolutas, mas gerar confiança, gerar entendimento sobre si, sobre suas próprias capacidades. A palavra, ela é um caminho ótimo para isso. E eu vejo tão, assim, vamos dizer assim, pessoas importantes na vida das pessoas falando tão pouco. Eu vejo, tem uma coisa que eu vejo muito principalmente assim, na cultura americana, e principalmente na cultura negra americana, que é a ideia do pai chegar assim para o filho e falar que ele está orgulhoso. Eu acho que eu citei isso em algum momento dos vídeos anteriores, mas eu vi de novo um vídeo esses dias agora e eu achei algo tão bonito, assim, algo que eu sei que aquela criança ali, ou aquele jovem que recebeu aquilo ali, vai levar aquilo para a vida. Toda a memória, né, de um pai, assim, vamos dizer, eu vejo isso sendo um pouco comentado aqui no Brasil, principalmente pelas personalidades, porque é algo que não foi cultural aqui, esse apreço pela essa forma, sabe, de carinho. Isso é muito complicado. Eu, eu gostaria que os pais fossem mais presentes. Ou como eu gostaria, isso ia mudar tanto a nossa realidade. Se os pais fossem mais presentes, né? O pai mesmo, o pai. Que as mães normalmente sempre são, né? Mas também com suas dificuldades, porque ser pai e mãe é muito difícil. Grandes são aquelas que conseguem, viu? Grandes são. Eu já vi algumas na minha vida, ou é de tirar o chapéu. Nossa, eu já vi umas coisas bonitas nessas vidas. E eu vejo assim, mulheres que resistem a essas coisas muito feias, elas... Eu não tenho a mínima vergonha assim, mínimo dificuldade de falar que homem é muito frouxo. Velho de mulher, homem é muito frouxo. Ah, é sim. Não, isso não é feministo, não. Isso é uma realidade. Mulher aguenta mais dor, aguenta mais a dor, é, a dor física e emocional. Não tem como. Existe um caso na minha família da minha tia que, em uma ocasião, estava no sítio, meu primo era pequeno, e caiu uma viga na mão do meu do meu na mão não, caiu em cima dele, quebrou assim, não sei, caiu do telhado, assim, foi um negócio mó bizarro, e caiu em cima do meu primo, e a minha tia foi lá e conseguiu levantar o raio do trem, tirar meu tio de lá numa força bizarra. E esse negócio acabou que na circunstância ali quebrou a mão dela toda. Tipo assim, ela fazer
muito tempo de fisioterapia, várias cirurgias para poder. Até hoje ela ainda tem muita dor. Mas, assim, conta-se que, tipo assim, ninguém entendeu como é que ela levantou aquele negócio, como é que ela aguentou a dor, né, dos machucados ali, dos ossos quebrados. É mãe, né? A única explicação é essa, é mãe. A gente dá muito pouco valor para essas relações. E aí, tipo assim, eu estive numa época, eu morei nos Estados Unidos 2 vezes, foi da minha vida, olha só. E nas 2 vezes que eu morei lá, eu morei em 2 cidades diferentes. E numa delas era muito de estrangeiro. Então a vida urbana não era muito americana, era muito latina. E aí na outra cidade que era mais americana, eu pude vivenciar aquela que vem em filme, que é a cultura de parque, a cultura de fazer churrasco no final de semana no meio do parque, aquela cultura de jovem que vai para uma quadra. Aqui tem também, mas eu falo daquele formato, quadras boas que tem em todos os bairros, assim, uma cultura de um adolescente muito próximo do esporte, assim, todos, sabe? Muita cultura de todo tipo, assim. Eu achei muito interessante, assim. Eu, né, pelo menos assim, da minha experiência, eu gostaria que o Brasil mudasse. Sair daqui, sinceramente, eu não gostei de fora, não. Eu me sinto muito bem aqui. Apesar de todos os grandes pesares, né? É muito estranho pensar isso. Vamos dizer, a gente lá fora tem tantas e tantas possibilidades, mas eu não sei o que tem nesse lugar aqui que faz falta e faz muita falta. Talvez seja a comida, porque realmente a nossa comida, a simplicidade gastronômico mesmo da nossa comida é bizarro, viu? Uma coisa simples, por exemplo, como arroz e feijão. Se comer um arroz e feijão lá fora, só se for feito por as pessoas não têm costume do arroz, o arroz é muito esquisito lá fora. Eu não sei, arroz é uma coisa tão fácil, é alho, sal e arroz. Pelo menos o que eu faço é simples, gostoso. Não sei se também é o tipo do arroz, que é mais, que, vamos dizer assim, o que eles comercializam nos outros países é pior. Não sei, não sei. Eu sei que eu gostaria muito de ver esse país diferente. Até porque eu sigo esse pessoal que está querendo mudar. Está querendo mudar o país, mas a gente sempre tem que ficar, né, com um pé atrás. Não tem jeito. Tenta todas as artimanhas do ser humano. E que nesse meio político são muitas, né? Então, complexo. Complexo, complexo, complexo. Ai, deixa eu ver aqui. Pessoal, já deu mais de uma hora aí. Eu acho que eu vou finalizar. Hoje foi mais esse papo solto mesmo, mas eu gosto muito desse papo solto. Eu só gostaria que tivessem mais perguntas, né? Ou melhor, que tivessem perguntas, tivesse uma troca de ideia. Mas enfim, em algum momento vão aparecer pessoas aí que queiram conversar. E é isso.
Bom, lembrando, né? Mais uma vez, sempre lives segundas, quartas e sextas. Sigam nas redes lá, se quiserem mandar mensagem, estamos lá. Acessem a loja aí, tem umas estampas legais lá, com uma malha bem legal. E é isso. Beijundas para todos, boa noite, bom final de semana. Nos vemos